Agora estamos Agora sim. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à Web Rádio, a Web Rádio Estação da Luz, do Rio Grande do Norte, Natal, a Rádio que emana paz. Agradecemos a presença de todos vocês, o apoio, e também agradecemos a Deus, em primeiro lugar, ao Tavares, a nossa Web Rádio, a nossa Casa Espírita, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, bem como também as nossas casas co-irmãs que abriram, né, suas portas, seus espaços para que pudéssemos dar desenvolvimento a esse projeto, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes e o Lar Paulo de Tarso, e muitas outras casas que nos apoiam. Agradecemos a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilce. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que nos estão assistindo. É um grande prazer, mais uma vez, estarmos juntos nessa quinta-feira para falarmos sobre as obras de Leon Denis, um mergulho no seu pensamento do grande mestre Leon Denis. Espero que hoje o programa seja bem proveitoso para todo mundo. E como é que você vai, Terezinha? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilce. Boa noite, Valéria. Boa noite, companheiros queridos que aqui estão nos ajudando, nos dando suporte. Muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui para refletir sobre as obras de Leon Denis, pedindo a Deus que nos abençoe nessa tarefa e que nosso trabalho hoje possa transcorrer, como sempre, em paz. Boa noite, Valéria. Oi, Luiz, Nilce, Terezinha, boa noite, companheiros de estudo. Boa noite a todos que estão pela primeira vez, aqueles que estão vindo sempre. Agradecemos à rádio, às nossas casas, a Leon Denis, patrono do nosso estudo, aos nossos guias espirituais e pedimos que o nosso estudo corra com tranquilidade para todos e que possamos aproveitar ao máximo o nosso estudo. Luiz, você pode ler o Evangelho e fazer a prece, por favor? Sim. Vamos abrir o Evangelho aqui ao acaso. Saiu o capítulo 13. O item 11, a beneficência, trazido por Adolfo, bispo de Argel, que diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbados pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesses compreender tudo que encerra de grande e de agradável, a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesmo, despindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão. Beneficência tão importante no dia de hoje. Vamos pensar essa palavra, imaginando, botando na tela mental a figura meiga do Senhor Jesus, e vamos orar falando: querido Mestre Jesus, mais uma vez encontramos aqui, reunidos em seu nome, para a divulgação do pensamento do Senhor Leon Denis. Nos ajude, nos proteja, para desenvolver esse estudo, esse pensamento em paz e harmonia, que possamos juntos e seguindo seu caminho, como o Senhor falou, Mestre, nosso querido guia, modelo de nossas vidas. Ajude-nos a compreender essa dimensão tão grande que o Senhor passou como exemplo e nos ensinou através das ações. Que possamos, assim, com a sua permissão, a de Deus nosso Pai, iniciarmos nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, daremos continuidade ao estudo da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível,
que nós iniciamos na semana passada. Sendo que na semana passada nós apresentamos a introdução, o prefácio, nota explicativa, o histórico da obra, e ficamos de apresentar hoje a primeira parte da obra, Os Países Célticos, né? Que a obra é dividida em 3 partes. Os Países Célticos, a segunda é o druidismo, a terceira é o mundo invisível. Mas nós resolvemos dividir a primeira parte. Então, a primeira parte, ela será apresentada em 3 edições, em 3 programas, para que melhor possamos esmiuçar, né? E assim haverá uma perda menor. Então, nós apresentaremos hoje para todos vocês o capítulo 1 e o capítulo 2, né? O capítulo 1, nós vamos falar sobre a origem dos celtas, a guerra dos gauleses, decadência e queda, longa noite, o despertar, o movimento pancéltico. E o capítulo 2 dessa primeira parte, que tem como título Os Países Célticos, é a Irlanda, tá? Então, nós vamos pedir ao Tavares que passe para o próximo slide, por favor. O próximo slide, né, que o Tavares irá passar para todos nós, é um slide onde nós iniciamos conversando acerca da origem dos celtas. Então, nós vamos ver que logo no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, da primeira parte, Denis faz uma colocação acerca do que seria, né, a origem dos celtas, uma vez que ele se baseou nos antropólogos da época, na historiografia da época, né, que eram ramos limitados, né? Então, eu vou perguntar a vocês, a princípio, né, como Denis nos informou acerca da origem dos celtas, né? Enquanto o Tavares passa para o próximo slide, né? Quem pode responder? Então, nós vamos... Então, eu respondo. Posso tentar responder. Todo mundo. Então, todo mundo esperando pelo... Passar o slide, né? Então, enquanto isso, eu vou respondendo. Nós vamos encontrar o nosso Denis, ele colocando para todos nós que, a princípio, né, através de um grande historiador francês, né, Camille Jullian, desculpem, a história da Gália, ele conta-nos, né, ele acredita que, segundo as fontes que ele teve como, né, buscar, que, a princípio, lá por volta do século VI, VIII, mais ou menos antes de Cristo, os Quenris, ou Quimiris, tanto faz, chegaram à Gália. Esse seria o ramo mais moderno dos celtas. E quando lá eles chegaram, eles encontraram os gaélicos, que já eram os nativos da região, quer dizer, os autóctones, os aborígenes. Então, sendo que esses Quimiris, eles eram brancos, altos, louros, né? Enquanto que os aborígenes eram baixos e morenos. Então, veja bem, o nosso Leon Denis só teve essa fonte para buscar auxílio. Mas nós encontramos outros relatos, né, que fomos brindados, né, pela terceira revelação através do médium Francisco Cândido Xavier, com o espírito Emmanuel, que nos passou maiores informações. Tavares, você pode passar o slide, meu querido? Cabe lembrar que essa região é a região de Armoric, que eles chamavam na época, quando esses 2 povos se encontraram. Uhum. E até aquele que é a Bretanha, hoje em dia, a região da França.
Está tá no mesmo, tá no mesma parte do livro do Julian. Né? Ele fala que era na costa do canal, perto do Canal da Mancha. Ele supõe, né? Ele coloca até assim, cresce, né? Que realmente foram esses que em risco que nada mais são do que os semérios, né? Não são os sumérios, não. Tem os sumérios e tem os semérios, né? Esses seriam os semérios, os considerados iranianos, né? Iranianos, não são sumérios, são semérios, né? Que seriam os quimiris, né? Mas nós vamos ver o nosso Emmanuel, Emmanuel. Então, ele nos dá um outro auxílio. Ele nos apresenta uma outra revelação. De onde vieram, segundo Emmanuel, os celtas, gente? Bom, eles vieram de outro... Desculpa, Luiz. Não. Eles vieram de outro planeta, originalmente. Encarnaram na Terra. Eles vieram de um planeta chamado Capela, que fica na constelação do Cocheiro. E, segundo eu andei pesquisando, essa constelação, agora não me perguntem como que a gente descobre isso, fica a noroeste do firmamento. Então, a nordeste, aliás, desculpa. E é uma das estrelas mais brilhantes do firmamento, a Capela. Então, eles vieram de Capela degradados, porque Capela estava passando por um momento, não sei se semelhante ao nosso, mas também um momento de evolução do planeta. E esses espíritos não se sentiam compatibilizados com a nova situação. Então, eles foram degradados e Jesus os recebeu, é o que relata Emmanuel, aqui na Terra. E eles... Quer continuar, Luiz? Vai lá. Sim, eles receberam aqui na Terra e eles foram se agrupando de acordo com o que eles conheciam da constelação. Então, basicamente, eles se agruparam em 4 grandes grupos, né? Tiveram o grupo lá, o grupo hindu, teve o grupo que foi mais os arianos que foram ocupando para a Europa, mas a realidade é essa, eles vieram cada um com suas características, povoando uma determinada região. Os primeiros que chegaram foram os hindus, que lá naquela região da Índia. E esses os arianos, vamos chamar de os hindu-arianos, eles eram muito revoltados, não ficaram lá juntos dos primeiros hindus, eles saíram passeando, não, eles saíram descobrindo outras regiões da Europa e da Ásia Menor. Você pode até complementar, né, Nilceia? Exato. É isso que você falou, Luiz, né? Obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas, eles foram se agrupando. Mas, primeiramente, todos, né, quando aqui chegaram, eles reencarnaram na Ásia, né? E os milênios foram passando em função dessas afinidades que você muito bem ressaltou, sentimentais e linguísticas, eles foram migrando. Então, nós vamos ver que aí, a partir dos agrupamentos que foram formados, aí nós teremos várias famílias, a família dos árias, a família dos egípcios, né? As castas da Índia e os hebreus, né? O povo de Israel. Então, nós vamos ver que, principalmente, os arianos, como você muito bem colocou, eles eram rebeldes, e eles foram errando por vários territórios, né? E, inclusive, e assim eles se espalharam, né? Desde da Ásia até a Península Ibérica, né? Então, nós vamos ver que realmente... Oi? Pois não? Vamos pedir de novo ao Tavares, para ver se ele nos ouve, para ele passar lá. Porque às vezes... vamos ver.
Não, Bom, mas vamos lá, Nissé. Vamos em frente. Lá. Então, nós íamos apresentar para todos vocês um mapa, né? Opa, Tavares, obrigada. Beleza. Agora o próximo, que esse aí já falamos, o próximo, Tavares. Aí, obrigado. Então, nós vamos ver por esse mapa como eles se distribuíram. Nós temos aqui os egípcios, aqui embaixo, ao sul, né? Eles passando pelo Istmo de Suez, depois a Palestina, onde os hebreus se localizaram, nós vamos ver os gregos, os latinos, os celtas lá na Europa, os germanos, que também são capelinos, e os eslavos. Então, foram várias famílias além dos celtas. Então, meus queridos, os celtas, eles vieram de muito longe, lá da constelação do Cocheiro, né? O sistema de Capela. Então, é assim que começa a história, esta é a origem dos celtas. Aí eu pergunto a todos vocês, temos informações da época em que eles fixaram no atual continente europeu, gente? Ou melhor, na antiga Gália? Nós temos? Né? Então, nós temos. Isso, nós temos, né? O nosso Emmanuel, ele coloca o quê? Aproximadamente 10 mil anos. 10 mil anos. 10 mil anos. Enquanto que os antropólogos, né, os historiadores, eles precisaram em torno mais ou menos de 600 a 800 anos antes de Cristo. E vem o nosso Emmanuel informar-nos que eles chegaram na atual Europa no período Paleolítico Superior. Vejam só. Então, se eles chegaram nesse período, quando, né, nós sabemos, nós estávamos mais ou menos na fase do homem de Cro-Magnon, né, que ainda era um pouco peludo, vamos tentar imaginar quando eles chegaram no planeta Terra e chegaram e permaneceram durante alguns séculos, milênios, reunidos lá na Ásia. Se eles chegaram à Europa há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, então, em nosso planeta, né, foi muito tempo atrás, foi antes desse período paleolítico superior, né, que os nossos nossos celtas aqui chegaram na antiga Gália. Aí eu vou pedir o Tavares para passar o próximo slide e vamos conversar um pouquinho. Os celtas receberam contribuições dos emissários do Senhor Jesus? Né? O próprio... Com certeza. Sim. Muitas. Mas receberam, mas por quê? Houve essa necessidade que os emissários do Senhor Jesus contribuíssem para a organização do pensamento religioso deles, né, para alavancar o progresso deles. Por que será? Olha, porque era um povo... vai lá. Não, vai lá, Luiz, vai você. Eles eram um povo bastante, assim, rebelde, né? Para ir amaciando, vamos chamar assim, amortecendo ao longo dos anos, vários mensageiros chegaram para dar um certo equilíbrio nesse povo, e com esse equilíbrio, que foi uma parte fundamental na história da colônia, não falar da colonização, mas da ocupação do terreno, esse novo povo que surgiu, ele pôde se misturar com o povo mais selvagem que existia na época, habitando o continente europeu, aquele continente de cima ali da Ásia. E com essa mistura foi nascendo esse povo, vamos chamar assim, o povo celta, diferentemente, que eles, apesar de guerreiros, eles tinham vamos chamar, eram mais humildes, diferentemente que os hindus e os semitas, que eles mantinham o orgulho ainda muito arraigado no seu modo de viver, formando aquela filosofia de casta, aquela filosofia de tribo separatista, e isso já os celtas, eles não fizeram, eles se misturaram com o povo, graças a esse amortecimento
que veio pelos emissários do Senhor Jesus. Isso, mais ou menos, acredito que foi assim, né? Exato. Fala, Terezinha. Luiz, não, é Valéria. Valéria. Fala, Valéria. E também tem outra coisa que eu estava lembrando. Assim, como a lei é de progresso, mesmo no degredo, quem veio de capela nunca esteve abandonado. Foram recebidos, foram acompanhados, teve os emissários junto com eles. E aí, como a lei é de progresso, eles ajudando o progresso de outros, eles também progrediriam. Então, assim, a gente vê que é a misericórdia mesmo do Cristo. Com isso, como o Luiz falou, foi alavancando, foi ajudando, e, na realidade, o degredo foi por inadequação moral. Eles eram inteligentes, eles tinham inteligência, mas eles precisavam trabalhar outras facetas. E no que trabalhou essas facetas, quem estava aqui aproveitou muito disso. E aí houve o progresso, houve os celtas, e aí começou toda essa movimentação que a Nilce e a Terezinha estavam falando. Exatamente, né? E nós vamos ver, conforme vocês colocaram, os arianos, dos grupos que aqui, né, chegaram, eram os mais rebeldes, e revoltados, né? Eles eram enrijecidos, mas eles tinham um ponto a favor deles, como o Luiz muito bem ressaltou. Eles se confraternizaram, se relacionaram com os aborígenes, e assim promoveu, logicamente, a mistificação, né? Vamos assim dizer, a mudança dos caracteres, né? A melhoria da miscigenação, né? Isso mesmo. Então, nós estamos vendo que, tempos depois, inclusive Emmanuel coloca, milênios após a chegada deles, eles começaram a receber uma contribuição de missionários, né, chegando para ensiná-los acerca da necessidade da retomada da fé, porque eles, né, precisavam retomar o culto do divino. E aí, com isso, eles resgataram os valores anteriores e começaram a venerar, que era uma prática deles, uma característica desse agrupamento, as forças da natureza, e junto dos carvalhos sagrados, né, que eles consideravam sagrados. Então, aqui na leitura do slide que nós estamos apresentando, eu vou pedir para a Valéria. Você consegue ler, Valéria? Senão eu leio. Consigo, sim. Consigo. A misericórdia do Cristo jamais deixou de acompanhar. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, penetrando na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samnitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos e eslavos. Esse registro está lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que é a psicografia do Francisco Chico Xavier. Então, nós vamos ver que desde o... Oi, pode falar, Terezinha. Não. Eu só ia complementar dizendo que outra característica deles é que eles caminhavam. Eles foram furando até chegarem na Europa, diferentemente de outros grupos que chegaram aqui e se isolaram, eles caminharam e tinha essa coisa que você e o Luiz falaram, de absorverem os aborígenes, né? os nativos. E foi muito bom para o desenvolvimento e a construção das civilizações posteriores. Né? Era isso. Era uma característica migratória. É uma característica migratória. É verdade, migratória. Exatamente. Né? E aqui, o slide que a Valéria leu, né, o que nós podemos ressaltar é que os missionários do Senhor Jesus, eles, né,
foram chegando, reencarnando desde o Peloponeso, que nós sabemos que é uma península grega, né? Até, nós estamos vendo, né? Até a Ásia, praticamente. A Ásia. Então, você veja a área de atuação desses missionários para... na realidade, eles estavam promovendo a evangelização, né, desse grande grupo de arianos, né, tão rebeldes, tão guerreiros. Já que nós estamos falando em guerreiros, né, o próximo slide trata justamente desse assunto, a Guerra dos Gauleses. Então, na Guerra dos Gauleses, o que nós podemos ressaltar? Os celtas, eles foram pacíficos ou eles eram guerreiros por natureza, gente? Eles eram ávidos de aventuras. Eles eram guerreiros muito. E não conseguiam se resignar a uma vida discreta e tranquila. Esse é o texto que o Denis traz para a gente. Eles simplesmente não conseguiam. Era mais forte do que eles. Era uma característica deles, né? Eles invadiam os seus vizinhos, foram invadidos, mas eles achavam assim, esse movimento era uma coisa nata deles. Até porque eles não tinham medo da morte. Eles já tinham a convicção da transcendência, da imortalidade, né? Então, eles iam para a guerra de peito aberto. Sabia que se morresse, tudo continuaria ainda um celta, né? Exatamente. Eu tinha certeza do além. Leon ressalta que eles eram ávidos de venturas, né? E eram extremamente combatentes. Então, nós vamos ver que as incursões deles, ele teve incursões na Itália, Espanha, Alemanha, no Oriente. Então, eles foram tomando tudo, guerreando. E depois? Depois tem a lei de quê? De causa retorno, né? A lei do retorno, né? É a lei do retorno, né? Que nós vamos tratar daqui a pouco. É ou não é, gente? É isso aí. É isso aí. A lei do retorno. Então, no próximo slide, né, nós temos aí uma parte da Gália, né, que é a Bretanha francesa ou armórica, né? Alguém quer falar sobre a Bretanha inicialmente? Depois falaremos da Gália, do modo geral. Não, sobre a Bretanha, não. A Bretanha, né? Então, nós vamos ver que a Bretanha é uma região, né, que até hoje guarda as características, né, do povo gaulês. Então, era uma região, né, próxima ao Oceano Atlântico, né, entre os rios, né, Sena e Loire. Então, mas não abrangia toda a Gália, porque nós sabemos, né, não abrangia toda a Gália, abrangia geralmente uma parte da Gália, porque a Gália, nós vamos ver que era muito mais extensa do que a própria França. Não é isso, gente? Porque a Gália, ela se dividia. A Gália não se dividia? Ela se dividia em quatro partes. Mantendo essa região que você está falando, a região da Bretanha, para eles, é uma região mística. Ali é uma região que ele guardava com certo carinho as crenças dele, uma região sagrada da natureza, tinha o Oceano Atlântico batendo-se nas costas, e ela guardava muito as tradições célticas através daqueles bosques bonitos. Inclusive, Leon Denis, quando nós falamos na biografia dele, ele fala que quando ele andava naqueles bosques colados lá no Atlântico, não me lembro o nome da cidade, ele eram grandes lembranças que lhe trazia. Você vê como ficou marcado essa região na vivência dele quando estava vivendo como bardo ou nas 3 existências que ele teve na Gália Antiga. Ele gostava particularmente da armórica, né? A armórica, porque a região da Bretanha, ela é a armórica, né? Basicamente.
Basicamente. Nós podemos falar armórica ou Bretanha francesa, né? Então agora, vamos conversar um pouco sobre a região da Gália, que nós temos agora no próximo slide, onde nós vamos ver, né, o território que a Gália abrangia. Então, nós estamos vendo aí que não dá para ver muito bem, né, meus queridos, mas a Gália, ela abrangia o território da Bélgica, da Itália setentrional, da França, né? Nós vamos ver aí. E aqui ao lado, nós vamos ver as tribos, por isso que muda o nome da Gália. Então, tem a Gália Aquitânia, Narbonense, a Cisalpina, a Lugdunense. Então, eram vários territórios diferenciados, que eram muitas tribos, né? Muitas tribos de gauleses, né? Agora, os celtas, né? As tribos celtas, a região era bem maior, porque nem todos os celtas eram gauleses, mas todos os gauleses eram celtas. Né? Então, aqui nós estamos vendo aí, inclusive coloca o termo gauleses, apesar que está ruim a leitura, né? O termo gauleses designa um conjunto de populações celtas que habitavam o quê? A Gália. Então, os gauleses eram os que habitavam a Gália, né? Então, nem todos os celtas eram gauleses, mas todos os gauleses, eles eram celtas, porque o território celta era muito maior, e nós veremos mais à frente. E agora, no próximo slide, nós vamos conversar um pouquinho acerca dos druidas. Quem pode ler e comentar esse slide? Se eu tivesse aí. Posso ler, Nilce? Pode. Os druidas não eram somente os sacerdotes, mas também os filósofos, os sábios, os educadores da juventude. Os ovates presidiam as cerimônias do culto, e os bardos consagravam-se à poesia e à música. Então, a relação deles, a cultura deles, era toda transmitida oralmente. E nós tínhamos nessa parte aí, os druidas tinham uma parte, né, muito boa, porque eles faziam a parte da filosofia, dos estudos. Para ser um druida, você precisava de anos e anos de estudo, de introspecção. Eles educavam a juventude, além de repassar, né, a parte da cultura, mas também repassava a parte dos ensinamentos de tudo. Eles viviam nas florestas, né, em tudo, ervas, alimentos, tudo. E agora, você tinha as categorias dos ovates, né, seriam para as cerimônias, e os bardos, eles eram aqueles que a poesia, né, eles passavam essa cultura através de poesia. Quando eles falavam, eles não falavam assim, não tinham dados, eles contavam uma história através de poesia e música. Vocês vejam que já a partir daí já podemos ver que é uma outra forma de se ver a própria realidade, a própria cultura. Quando você entende a sua cultura como uma poesia, como uma música, e isso vem seu para repassar para o outro, é um outro entendimento. Esse entendimento deles de uma parte mais íntima, mais interior, mais espiritual, é muito bonito. Exatamente. Valéria, deixa eu só para falar uma coisinha, Nilce, só para ficar mais claro, eu acho, é que o que nós estamos falando, os druidas, os ovates, os bardos, esses são todos gauleses, né? Isso era, digamos, a religião deles, como eles não, e era mais do que a religião, porque era a forma como eles também viviam em sociedade, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas só para fazer uma ligação entre o druidismo e os gauleses que a gente estava falando, né? Nós estamos falando do mesmo sim. grupamento, tá certo? Estamos falando desses, do mesmo povo, digamos assim, tá? Segue. Tá em frente. Isso. Não, mas vamos falar um pouquinho, apesar que na segunda parte nós falaremos do druidismo, né, do druidismo, já que estamos com o slide dos druidas, vamos conversar um pouco acerca do druidismo, né?
porque era muito importante na época, porque os druidas eles tinham a responsabilidade de educar a juventude, né? Então, o que eles passavam para a juventude, né? Porque eles eram considerados filósofos, os sábios, os educadores dos celtas, né? Porque nós vamos ver que o druidismo é uma classe, os druidas, né? É dentro dos celtas, né? Dentro das tribos celtas. E nós vamos ver que as tribos celtas, né, se estendiam muito mais do que aquele território da Gália, que atualmente é a França, né? Então, o druidismo ele tinha responsabilidade pela evolução do ser, em formar a personalidade da juventude. Então, o que eles primavam em passar era a iniciativa, né? Que o jovem tinha que ter bastante iniciativa, energia, coragem, ter ânimo, né? De afrontar as provas, as adversidades, inclusive a morte, porque eles estudavam e acreditavam na imortalidade da alma. Porém, em contrapartida, congelou? Oi, não sei. Então vamos lá. Então vamos. Ela descongela. Ela está falando sobre a importância dos druidas. Eles eram. Isso. O nome educador já é básico, né? Quando nós vemos a formação de qualquer nação, está na parte dos educadores. Os druidas, ele era, eu acredito, pelo que nós lemos até agora na história, eles eram o topo, o sacerdote, está lá em cima, e todo mundo reverenciava os druidas. Era como ele sentava e educava, e todo mundo reverenciava aquela formação. Já os ovates, eles preparavam as cerimônias, e os bardos, sim, eles consagravam através da poesia e da música, mas eles traziam harmonia para o ambiente. Tanto ficou marcado essa posição que nós vamos ver Kardec, ele era um druida, né? A gente vê Kardec como druida. E Zéfiro, logo no início, aquela história, quando Zéfiro vai falar com Kardec no início do Livro dos Espíritos, ele fala assim, olha, você foi um druida chamado Allan Kardec. Aí ele vai contando isso. Você vê que ele trazia isso dentro dele, que ele era um grande educador, Kardec, ele veio de uma escola maravilhosa. Então, ele traz isso dentro dele, o espírito traz isso como acervo dentro dele, dessa importância magnífica que era ser um druida. E Leon Denis foi um bardo, né, Luiz? Leon Denis foi um bardo. Dentro das 3 existências dele, ele chegou a ser um bardo seguidor de Kardec. E ele foi em 3 existências na Gália, né? Então, acho que ele viveu talvez mais tempo na Gália do que o próprio Kardec. Mas Kardec tinha uma posição de druida, né? De sacerdote. Ele era um bardo, ele era da poesia. Aliás, continua sendo da poesia, né? É verdade, não perdeu a possibilidade. E a gente vê isso aqui no livro do irmão José, né? Que, no Céu da Gália, onde o Kardec ele é reverenciado como um grande educador, filósofo, sábio. E o Leon Denis está ali no meio, o Zéfiro também está ali. Quer dizer, está todo mundo ali. Todo mundo ali. Centro das atenções. Isso aí. Podemos dizer uma coisa interessante, Luiz, quando você diz assim, que quando os druidas educadores da juventude, você veja, se a gente pensar em termos de habilidade ou competência, os mais conhecedores do assunto ensinavam os mais novos. Mas isso tem tudo a ver com a característica deles, da cultura, porque eles trabalhavam com liberdade, não existia isso. Homem e mulher tinham os mesmos direitos, tinham as reuniões, todos participavam, todos votavam. Então, essa parte é quando o druida, né, aquele que nós poderíamos, no nosso mundo material de hoje, dizer assim, não, aquele mais iluminado, ensina aos jovens, não é porque
já era a cultura deles, que eles não estavam separados, muito pelo contrário, eles aprendiam as informações, as experiências dos outros diariamente. E você vê que todos, que você falou, todos tinham o mesmo direito e votavam iguaizinho para o Senado. Iguaizinho. Porque eles partiam do princípio de que eles eram todos iguais. Se eles eram todos iguais, eles tinham direitos iguais. Inclusive as mulheres, o que é uma coisa fora do comum nessa época, né? Que a mulher era sempre segundo ser. Né? Lá não, para os celtas, não. Nós vamos ver aí mulher guerreira, num dos slides que nós vamos apresentar. Vamos avançando, enquanto a Nilce tenta voltar, o que vocês acham? Vamos sim. Próximo, por favor, Tavares. Tavares, próximo slide. Bom, vamos nós, então. Vamos. Não, ele não ouviu a gente. Foi. Foi? Foi. No início de nossa era, os romanos já tinham penetrado na Gália. Os gauleses resistiram com energia e provocaram, às vezes, rudes reveses de seus inimigos. Entretanto, sua coragem levada até a temeridade, seu desprezo pelos guerreiros astutos e pela morte tornavam-se desvantagem para eles. A gente pode ver nos desenhos aqui na nossa frente que eles não tinham armaduras, não tinham armas de guerra daquele tipo. Eles eram povos guerreiros, mas sem ter o armamento de guerra já que Roma já trazia. Era um combate quase desigual em termos de armamento, né? Até na disciplina romana, aquela estrutura, os romanos iam para a guerra com toda uma estrutura pensada, como proceder daqui para lá, e os gauleses não, eles iam para a guerra. Só. As legiões romanas, que a gente chamava, né? As legiões romanas tinham uma inteligência de guerra perfeita. Tinha um tipo na frente, ia pelos flancos, tinha toda uma estrutura de guerra. E eles não, eles viviam em tribos, meio separados uma das outras, meio distante, né, uma das outras, que eles se reuniam, mas em termos assim, de localização, ficavam um pouco distante uma das outras. Na hora que Roma chegou, elas iam atacando uma a uma separado. E foi um grande revés para, vamos chamar assim, para a Gália naquele momento. É verdade. Acho que pode avançar o próximo, que a gente já está na guerra, não é isso? Isso aí. Até porque nós já estamos na hora. Nilce voltou. Isso, Nilce voltou. Já estamos... Nilce, nós estamos já entrando no slide. Eu estou acompanhando, eu estava na sala. Eu não estava aparecendo. Vamos para ele. Começa aí, você quer continuar? Vai continuando, então, Nilce. Vocês não querem ler? Podem ler. Vamos ler os slides. Combatiam em desordem, nus até a cintura, e com armas mal preparadas, contra adversários protegidos por material de ferro, como nós falamos, astuciosos e desleais, fortemente disciplinados, são as legiões romanas, né? E abastecidos de material considerável para a época. Estava falando há pouco das mulheres na guerra, né? Era esse slide aí que aparece essa moça guerreira. É uma coisa comum, né? Não fazia diferença se era homem ou se era mulher. E a fraqueza... Pode falar, Terezinha. Não, eu só queria falar isso mesmo. Eu pensei que a gente já fosse passar para o próximo slide. Não. Nós já falou um pouquinho sobre isso. Exato. Então, nós vamos ver, né, que a fraqueza deles frente ao exército romano é que o exército romano ele era organizado, né? Ele estudava estratégias, né, para combater. E eles não, eles iam mais pela emoção, né? E eles eram destemidos, porque eles acreditavam na imortalidade da alma. Então, conforme o slide aqui mostra, eles iam para cima dos adversários, que eram protegidos com armaduras e tudo mais, eles iam de forma como se fosse para uma festa, não é mesmo?
e quando chegavam no campo de batalha, eles encontravam verdadeiros guerreiros treinados, né, e armados de forma poderosa. Ainda assim, eles venceram algumas batalhas contra Roma. Eles perderam essa última que nós vamos falar agora. Mas eles não eram de perder batalha, não, porque eles eram muito corajosos, né? E eles perderam também por causa da deslealdade de algumas tribos que se aliaram a Júlio César, não é mesmo? Isso, exatamente. Porque se não fosse a traição, nós vamos ver no próximo slide eles provavelmente um grande herói, né? O grande herói, que eu vou até pedir para você clicar mais uma vezinha, que é o nosso Vercingetorix, né? E também a união, né? E tem uma coisa da união, porque como eles não tinham ainda fechado a união deles, Roma conseguiu aproveitar esse momento. Se eles já tivessem fechado a união, que estavam ainda se reunindo para fazer um povo único para enfrentar Roma. E Júlio César aproveitou esse momento da entrada. Entrou. Isso. E nós vamos ver que esse herói, né, esse herói celta, ele era um herói celta, né, e gaulês também, né, e nós vamos ver que esse Averno, né, ele soube unir toda a Gália para lutar contra o Júlio César. Mas eles não conseguiram se preparar de forma adequada, porque ele, o nosso Vercingetorix, ele foi criado pelos bardos. Então, ele, além de ser criado pelos bardos, por ter sido criados pelos bardos, ele tinha um ideal, né? Então, a conduta dele era sempre direcionada para o cumprimento do dever, e ele tinha um ideal de grandeza, né? Que era buscar né, a liberdade do país deles. Então, eu vou pedir ao Tavares para clicar, para mostrar o texto. Isso, obrigada. Então, nós... Acho que sumiu a voz do Nuceia. Acho que o Nuceia caiu de novo, hein? Pode continuar? Não, pode, mas a Nuceia não pode... agora eu voltei, agora pode, quem quer ler? Um voluntário para ler o slide. Que diferença, eu vou ler. Que diferença entre Vercingetorix e César? O herói gaulês, cheio de fé na potência invisível que governa os mundos, sustentado por sua crença nas vidas futuras, tinha por regra de conduta o dever, por ideal a grandeza e a liberdade do seu país. Aí o próximo slide vai falar um pouquinho sobre César, né, que era o justo oposto. Né? Não, o outro já é decadência. A decadência, né? Então, César era preocupado com as questões materiais, ele queria... Ele levava todo o ouro da Gália, enfim. Ele era digamos, ele era o governante, o lutador, e no caso foi governante também, típico da época, né? Mago de rapina. Conquistador. Cheio de dívidas, querendo o ouro dos gauleses. Ele era um homem de astúcia, de muito cálculo, não acreditava na sorte, e era cético, e ia em frente, né? E realmente, se a gente for ver nos canais de documentário, fala que a inteligência das legiões romanas é digna, assim, para a época, era digna de grande estudo, de grande inteligência para aquele para cálculo, o povo da época. Cálculo, muito método, né? Muito método, não foi à toa que o Império Romano é uma grandeza, né, gente? Pegou aqueles países todos da Europa, né? Exatamente. As incursões do exército romano era sempre vencedora, né? E nós sabemos que César ele buscou a Gália pelos seus tesouros, porque ele estava endividado. Ele tinha que pagar os credores dele, que estavam esperando ele lá em Roma, né? Então ele cobiçava, de preferência, as cidades mais ricas, as cidades gaulesas mais ricas.
E aí, ele, como verdadeiro, ele tinha um comportamento de uma ave de rapina, né? Depois da pilhagem da cidade, né? Ele acabava, né? com aquela tribo, né? Levava todos os bens conseguidos, ou melhor, o ouro que ele queria, logicamente, para a Itália, para Roma, né? Para saldar suas dívidas junto aos credores, né? E agora a decadência, depois de tantas batalhas, de tantas tribos, né, dizimadas, então chegou o quê, gente? A decadência. Então, quais foram as consequências, né, para a Gália após o confronto com Roma? O que vocês acham? Quais foram as consequências? Bom, eles morreram quase todos, né? Quer dizer, 2 milhões de gauleses morreram. 2 milhões de gauleses morreram. Naquela época. Os druidas que não foram assassinados, porque eles foram assassinados, tiveram que fugir para o outro lado do Canal da Mancha, né? Que também era a região deles, região dos celtas, né? Que aí vai abranger Irlanda, Escócia, né? Grã-Bretanha, País de Gales. País de Gales. Então, o resultado da guerra para eles foi muito ruim. Muito ruim. Tiveram que pagar milhões de sestércios por ano, né, de dívida. Ao Império Romano pagavam milhões de sestércios. Ao ano. Era a moeda da época. Aí também foi... então era a moeda da época. Então, com isso, você também empobreceu. Não tinha as pessoas, né, o povo morreu. Ele não tinha nem a fortuna, né, para eles trabalharem, para fazer alguma coisa para eles. Essa batalha foi em 52 a.C., 50 anos antes de Cristo nascer. E o resultado foi muito ruim para a Gália, né? Exatamente, né? Então, a gente vê, além deles terem sido, né, vamos assim dizer, as tribos terem sofrido, né, saques, roubos, pilhagens, nós vamos ver que Roma impôs um pesado tributo, como Valéria colocou. Tributo esse que eles não tinham condições de pagar, né? E esse domínio durou quanto tempo? 4 séculos. 4 séculos. Tudo bem, Roma também, né, auxiliou o progresso da Gália. Sim, trouxe alguns benefícios para a região, né? Mas a administração era de exploração, né? Então, era uma administração rapinante, que levou a região à ruína, né? Destruindo, inclusive, a resistência deles. Então, após esses 4 séculos, né, de exploração, e aí? Os gauleses obtiveram... Aí eles foram invadidos pelos francos. Foram invadidos pelos francos. Isso aí. Então vamos para o próximo slide, por favor. Isso. Quem eram os francos? Quem eram, na realidade, esses francos que deram seu nome à Gália? E aí? Quem eram os francos? O Leonardo Olivier, ele chama ele dos lobos famintos e entrando os germanos que entram da Alemanha, né? Vem da Alemanha e vem passando por cima, que eram os francos. Aí, que eles fazem a mesma coisa que Roma faz, mas ele não destrói totalmente. Existe uma fusão, uma interação entre o povo que sobrou, os gauleses que sobraram, e os francos que estavam entrando, rapinando, vamos dizer assim, um pouco. E era um grupo pequeno, né, os francos, comparado com os números da Gália, eram 38 mil pessoas. Então, era um grupo pequeno. Mas a Gália estava muito destruída, por isso que eles entraram e se deram bem, né, digamos assim, olhando para o lado deles. E continuaram, Idade Média afora. Exatamente. Então, vocês vejam só, né? O grande prejuízo foi que essa tribo, né, que era de raça germânica, né, elas repartiram a terra, né, da Gália
e implantou o quê? Qual o sistema, né, pernicioso que eles implantaram? Feudalismo. É típico da Feudalismo. época também, né? É característico da Exatamente. época. Aí começa tudo a ficar pior. Exatamente. né? Aí vai ficando pior. E Denis coloca, né, que o território gaulês foi invadido por reis, né, vadios e cruéis, né, e que instauraram o sistema feudal e promovendo grandes prejuízos à Gália, porque a maioria dos gauleses fugiram para as ilhas britânicas, não foi isso? Foi isso. Imagine cada um fazendo o seu castelo, fazendo sua terra, fazendo seu exército, aqui é o meu feudo. Aí o outro fala, aqui é minha família. E assim sucessivamente, vai dividindo. A gente foi isso na Europa toda, né? Não só lá, na França. Você vai perdendo a noção de nação. Né? A gente vai perdendo a noção de nação. E aqueles castelos vão surgindo. E só no século XIX é que eles começam a organizar o conhecimento que existia, né, sobre os celtas. Né, no movimento pancéltico, não é isso? Vamos entrar agora no movimento pancéltico, isso mesmo, é o próximo slide, isso mesmo, Terezinha. Então, o próximo slide é o movimento pancéltico. Então, pode ler para nós o slide, Terezinha, por favor? Posso. Durante séculos, os celtas ocuparam no ocidente da Europa a mesma situação. Repelidos do continente por grupos germânicos e das ilhas britânicas pelas invasões anglo-saxônicas, eles tinham perdido a sua unidade, mas não a sua fé no futuro. Então, o que Leon Denis diz é que a base que eles tinham, eles mantiveram, mas foi só isso também, né? O que manteve eles daí para frente. Mas a vida para eles ficou muito difícil, né? E eles foram repelidos de todos os lados, né? Mas... pode falar. Não, vai fundo. E aí... Vai, Nilce, toda hora a gente fala mesmo. O movimento pancéltico, nós vamos ver, né? Ele nasceu, a força dele foi no país de Gales, né, no Principado de Gales. E, graças à união do Principado de Gales com a Irlanda, a Ilha de Man, Escócia, né, e a Bretanha Francesa, a Escócia, esse movimento conseguiu se manter até os nossos dias. Sim, e nós vamos ver... até os nossos dias. E, assim, a ideia céltica, né, não foi sepultada de forma... Não morreu, exatamente, de forma definitiva, que é o próximo slide, né? Que é o próximo slide em que o nosso Denis, ele nos diz o seguinte, a ideia céltica é uma ideia de concórdia, de fraternidade, e isso está escrito em todos os lugares, nas lendas e nos dogmas filosóficos da raça, né? Então, nós vamos ver que o objetivo do movimento pancéltico é justamente fazer que essa ideia, que esse ideal, né, continue aceso nos corações de todos os celtas, não apenas dos gauleses, mas de todos os celtas. E agora vamos falar um pouquinho da Irlanda, né, que nós só temos 2 minutinhos, né? Vamos falar um pouquinho... mais um slide, por favor, Tavares. Então, vamos falar da Irlanda. Então, como foram as lutas dos celtas nesse território? Alguém pode ajudar? Né? A Irlanda? Os irlandeses lutaram a vida toda, né? Eles sempre eram... Quando eles se livraram dos anglo-saxões, eles caíram no domínio... Eles foram domínio da Inglaterra durante muito tempo. Então, a situação da Irlanda sempre foi muito difícil, até que eles conseguiram a liberdade no século XX, né? E conseguiram fizeram uma... Mas eles são muito bravos, eles são muito fortes, eles acabaram vencendo, eles conseguiram a independência deles. Mas na Irlanda, o idioma oficial é o idioma céltico, né?
Exatamente, é o gaélico, É o gaélico. É o gaélico que é o idioma oficial. E a Irlanda é responsável por legar aos celtas os registros da cultura, porque a literatura irlandesa, né, é considerada uma das mais ricas da Europa. E quais poderiam ser nossas considerações a respeito da literatura irlandesa, gente? O que nós podemos colocar? A literatura irlandesa, né? Uma literatura apaixonada, rica em excessos, né? Pelo texto do Denis, ela é apaixonada, ela é vibrante. Exatamente. Ela reflete a alma. A alma, né? A língua, ela reflete a alma. Agora, é através de muita luta. Eles saíram de uma população de 8 milhões para 4 milhões. Reduziu cada vez mais. Isso que a Terezinha estava falando, de várias lutas que eles tiveram. É um povo que sofreu muito e foi muito expatriado. Então foi uma... É isso que eu ia dizer. Uma parte dessa diminuição aí, né, Luiz? Foi por conta de imigração, né? Então foi embora da Irlanda. Então tem irlandês no mundo inteiro. Somente nos Estados Unidos, né? Mas a Irlanda, ela prestou uma grande contribuição à cultura céltica. Nós vamos ver que os manuscritos em línguas gaélica, né, desde o século V até o século XV, eles preservaram, né, e acumularam, e cuidaram, e conseguiram, né, montar 1000 volumes, né, acerca da cultura céltica, né? As epopeias primitivas. Exatamente. E o que significam as epopeias primitivas? Isso é a coletânea dos feitos históricos relativos à luta deles. Exatamente. É um relato, são as epopeias, são relatos, a saga do povo. E foi a própria Irlanda que montou também o quê? A história dos bardos e das tríades. Dos bardos, que eles consideram a Bíblia, né? Que eles consideram uma verdadeira Bíblia, não é isso? Que são as tríades, né? Que já existiam lá atrás, né? Naquela época, antes de Cristo. Eles conseguiram manter. É porque os druidas não deixavam nada registrados. Mas quando eles começaram a ser perseguidos, eles sentiram a necessidade de deixar registros, né, acerca da sua cultura, né, acerca do druidismo. E isso coube aos irlandeses, né, aos celtas irlandeses, que fizeram isso com bastante responsabilidade e propriedade, né? E fora isso, né, o tempo já terminou, né, mas nós sabemos do lado, né, mediúnico, né, dos celtas, né, e principalmente dos irlandeses, né, aos irlandeses, o lado desse grande lado místico, que eu prefiro falar mediúnico, né, que nesse slide está mostrando, que eu vou pedir um de vocês para ler e interpretar para todos nós, explicar para todos nós em poucos segundos. Quem pode? Vai lá, Valéria, capacidade de síntese. Sim, vamos lá. Desafio. Na história da Irlanda, como na Escócia, os feiticeiros exercem uma grande função. Os santos possuem poderes misteriosos que se poderiam comparar ao magnetismo e ao dom da mediunidade, que foi que a Nucéia falou, né? Misticismo e mediunidade. Então, e isso está refletido na literatura deles. Eles citam no Denis, não dá para falar agora, eles citam alguns autores ali, ele fala da importância deles para a cultura da Irlanda, para a cultura céltica, e fala como eles abordam, nos escritos deles, está todo permeado de misticismo, magnetismo, mediunidade, todos os próprios santos eles registram isso. Então, assim, é muito interessante como eles conseguiram manter isso assim até hoje, né? Está vivo ainda. É uma língua e uma história viva. Esse sentimento oculto, né, perdura até hoje, né, junto aos irlandeses. Muito interessante, né? Exatamente. Então, gente, nós vamos encerrar por aqui, infelizmente, por causa do avançado da hora,
e vamos deixar para a semana que vem 2 outros capítulos, né, que nós trabalharemos, que será o capítulo 3 e o 4, o País de Gales, a Escócia e a Bretanha francesa, que nós falaremos mais detalhadamente sobre a Bretanha francesa, né, que é a armórica, né, na semana que vem. Então, agora vamos para a nossa prece e depois as considerações finais, por favor. Né? Nós já estamos, já são 22h04, né? Então, temos que fazer uma prece curta, né? A prece curta comigo. Vamos lá, gente. Vamos unir os nossos pensamentos em torno da figura meiga e doce e querida do Mestre Jesus. E vamos pedir a Ele, a Maria, nossa mãe, a Deus, nosso Pai, e aos nossos bondosos amigos espirituais, vamos externar a nossa gratidão pela oportunidade de aqui estarmos, de podermos estudar a obra do Sr. Leon Denis, esse mestre tão carinhoso, tão empático, né, com obras tão bonitas, tão poéticas e tão profundas na doutrina espírita. E assim, agradecidos também à nossa web rádio, que sempre nos acolhe com tanto carinho, agradecidos aos companheiros que conosco ficaram durante esse programa e também a todos os que estão nas suas casas, que estão torcendo por nós. Nós somos muito gratos. E assim, Senhor, pedindo proteção para todos nós ao longo dessa semana, para os companheiros que aqui estão, para os companheiros da Web Rádio, nós vamos pedir ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria querida, licença para encerrarmos esse momento de reflexão sobre a obra de Leon Denis. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigada pela presença, tá? Pelo auxílio, e contamos com todos na próxima semana. Muita paz. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui, vivendo essa história que nos emociona bastante. Até semana que vem, boa noite a todos. Boa noite, gente, muito obrigada pela presença, e, olha, não deixem de ler o livro, viu? Que é muito bom. Então, vamos lá, Valerinha, vamos nos despedindo. Valéria? Ih, acho que a Valéria congelou, gente. Exato, né? Então, vamos. Queridos amigos, muito obrigada. Até para a semana. Obrigada, até quinta-feira, graças a Deus. Isso, boa noite para todos, bom descanso, aproveitem o livro, os detalhes estão todos lá. E nos encontramos aqui na próxima semana. Não, tá bom. Então, vamos encerrar. Tavares, encerramos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, minha amiga. Felicidade para vocês. Até quinta-feira. Vamos agora encerrar o programa e voltamos daqui a pouquinho, a partir das 23 horas, com o Evangelho por Emmanuel, com o nosso irmão Ivan Augusto, aqui de Natal. Meu amigo Luiz, obrigado pelas suas postagens do Rio de Janeiro, são fantásticas. Nilceia, beijo no coração. Está me ouvindo? Belezinha. E minha amiga. Tchau. Tchau. Obrigado, menino. Parabéns, Tavares. Obrigado. Abraço na sua esposa. Vocês estão me ouvindo? Obrigado. Tchau. Tá. Estamos, Valéria. Valeu, meu irmão.